cumprir, agora ele entra num tempo de ter que viver as provações da vida dele. E é interessante, irmãos, porque eu estava estudando essa palavra, e quando nós olhamos para essa palavra passo a passo, todos os passos que José passa, tudo tinha um propósito determinado. Quando nós pegamos o final dessa história e vemos que eles, diante de umas circunstâncias, caem dentro do Egito, e no final de tudo isso, que depois eu vou ler uma palavra que vai dizer para vocês vão entender que Deus em todos os momentos foi trabalhando para que José fosse passando, fosse vivendo, fosse crescendo, amadurecendo e agranjando experiências. E eu falo muito mais do que engranjar experiência, ele foi tendo intimidade com Deus. Porque quando José agora é pegado pelos seus irmãos e vendido, José já não tinha mais os irmãos por perto, que já tinham vendido. José já não tinha mais o pai por perto, porque agora ele virou escravo. Então ele não podia voltar para casa a hora que ele quisesse, que era escravo. José não podia agora ganhar um abraço de sua mãe, porque ele estava distante de tudo. Agora ele tinha que depender somente de quem? De Deus. Eu sempre falo assim, um dia eu fui menino. Eu lembro que quando eu aprontava as coisas na rua, meu pai nunca foi de... Meu pai trabalhava mais fora, mais era minha mãe, mas eu sempre fui muito arteiro. Então quando eu aprontava as artes na rua, eu sempre falava, eu tenho alguém que me defende. Aí o que ocorria, eu saía pela rua gritando, mãe, 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 ela já escutava os gritos lá de casa. E às vezes tinha um piazão, uns maiorzão. Uma vez, irmãos, presta atenção, uma vez, isso que eu falo como às vezes as coisas acontecem. Certa vez eu estava menino, fui pegar uma raia, e aí veio um outro piazinho menor do que eu para querer pegar a raia de mim, mas já viu coisa de raia como é que era? Eu peguei a raia e o menino saiu correndo para cá, chorando que eu bati nele por causa da raia. Mas eu não tinha batido nele. E aí veio o irmão mais velho dele, gigantão, correndo, e quando ele vem correndo, fala, cara, você pegou a raia do meu irmão e bateu, ele falou, não bati, ele olhou para mim, tomou a raia e pregou a mão na minha cara. Aí eu falei, bom, esse não dá boa. Deu fim chorando para casa. A mãe falou, o que foi? Eu falei, o menino lá me bateu por causa da raia. Ela falou, sério, bateu? Eu falei, bateu. Ela, vamos lá, quem é? Eu falei, o fulano lá, tá o caso lá. Ela chegou lá, o cara já era grande demais, tava lá, mexendo na roda do carro, ela cutucando as costas do cara. Olha aqui pra mim agora, quando eu olhar, pum, bate na cara do meu filho agora. Falei, meu Deus do céu. Daí já saiu a mãe do menino lá, falou, agora vem você também que eu te prego a mão na cara também. Então eu tinha minha mãe que me defendia. Então sempre que acontecia as coisas quando eu era moleque, alguém me defendia. O pai já não, o pai que ele falava que eu apanhei, eu batia, eu chegava a apanhava mais dele ainda. Era diferente o ensinamento. Mas olha que interessante, hoje eu já não espero mais que a minha mãe me defenda, porque eu me tornei um homem. Eu já não espero que o meu pai mais me defenda, porque agora eu sou um pai de família. E agora eu dependo de quem me defenda. Quem que eu tenho que acreditar que vai cuidar de mim agora? É Deus. Vocês entenderam que num determinado processo tem alguém que cuida de nós, mas eu vou ter que amadurecer, porque vai chegar um certo tempo que eu vou ter que depender apenas de Deus que cuide de mim. Então hoje eu tenho pessoas que dependem de mim, eu tenho igrejas, tem pessoas que estão abaixo, e se eu tenho pessoas que estão abaixo, eu preciso agora buscar a independência de Deus. Os meus filhos têm que ver isso em mim, que agora Deus cuida de mim, e que eles podem experimentar essas mesmas coisas sobre a vida deles. José precisava conhecer quem era Deus. E por isso Deus coloca agora José no meio de um nada, no meio de ninguém que tinha lá, para que ele pudesse ter intimidade com o verdadeiro Pai. E eu acho muito lindo quando Deus nos trata dessa forma, porque se cumpre a palavra dele. Ainda que o pai e tua mãe te desamparem, eu jamais o desampararei, o abandonarei. Esse é o verdadeiro amor de um pai. Um pai que está o tempo todo ao nosso lado, expressando o amor, nos ensinando e também nos corrigindo. Porque a Bíblia diz que ele também corrige, mas ele corrige aquele que ele tem por filhos e aquele que ele o ama. E José está experimentando agora. Agora eu pergunto para você, se Jesus, que era o próprio filho, sendo Deus, experimentou, José, todos esses homens que escolhem, você acha que eu e você, Deus vai pegar eu e você vai colocar da noite pro dia em banho-maria? Claro que não. Não muda. Deus não vai mudar o processo. A palavra dele não muda. A própria palavra do Senhor diz que da minha palavra não se muda nenhum tio que é um nada muda, nem uma vírgula muda. Então qual é a diferença do processo dos que viveram para os que vivem hoje? Eu sempre gosto de rever e sempre comento lá em casa. A geração de hoje, eu sempre falo, quanto mais tempo se passar e se nós não tomarmos essa posição, mais Nutella vai ser na geração de hoje, não é? É verdade, não é?
A geração de hoje talvez não entende. Eu estava vendo uma história sobre paternidade, estava escutando essa semana algumas paternidades na rádio, e o pastor comentou uma coisa que eu achei muito interessante. Na nossa época, irmãos, existia depressão? Não existia. Era muito raro você ver alguém depressivo ou com ansiedade. Era uma era que, eu falo assim, irmãos, eu saía pra rua, jogava bola, soltava pipa, voltava, às vezes voltava pra casa com o joelho ralado, com as tampas do dedão fora, e tinha comunhão dentro da casa e era um tempo bom. Não se via falar. Hoje em dia não. Hoje em dia se perdeu esse tempo, se perdeu essa graça. Então hoje você pega aí criancinha, na minha época, irmãos, era raro você ver dizer que uma criança de 12, 13 anos tirou a sua própria vida por depressão. Você não via. Porque eles estavam lá vivendo o tempo deles. Era uma geração mais sólida. Mas o tempo vai se passando. Por quê? Porque a geração de agora olha e diz assim, não, eu não tive aquilo, então agora eu vou fazer para o meu filho. E aí o que nós faz? Nós colocamos tudo de propósito de mão beijada. E aí nós tornamos filhos frajutos. E Deus não olha dessa forma. Porque Deus sabe que lá atrás, agora e eternamente, passe o tempo que passar, as guerras vão continuar. O inimigo que Deus sabe que é o inimigo da palavra, o nosso inimigo, é o mesmo. Então Deus precisa todas as vezes botar nós em posição sólidas. Como Deus acabou de falar, usar a vida do José aqui, dizendo, era bom quando a igreja vivia união. E hoje, nós vivemos num tempo, irmãos, que você tem que tomar cuidado que você fala para algumas pessoas, não é verdade? Às vezes, se você fala, puxa, perdi um amigo. Perdi uma amizade. A Bíblia diz que homem com homem é como ferro com ferro. Quanto mais se junta, mais se afia. Mas hoje tem que tomar cuidado como você vai tratar alguns homens, porque dependendo de como você tratar, o camarada se machuca. Não tem mais sustentação. E Deus queria produzir na vida de José, é isso. E Deus quer produzir na nossa vida justamente isso como Pai. Nos fazer com que nós tornamos cada dia mais sólido. Daí Deus pega José. Permite José ser vendido. José cai como escravo. Mas José cai como escravo diante de onde estava se cumprindo o propósito? Dentro do Egito. Mas está lá José, bonitão, molecão, bonitão, lindo, charmosão. Chega a mulher do rei e agora começa a cobiçar o cara. Mas por que Deus permitiu isso? Porque agora ali Deus estava forjando nele a integridade dele. Deus estava forjando mais um propósito na vida dele. Sabe, irmãos, nós sempre queremos as coisas da hora que nós quer, do jeito que nós quer e da posição que nós quer. Mas nunca esperamos o tempo de Deus. Sabe o que eu louvo a Deus? Porque eu lembro que quando nós tínhamos o nosso primeiro carro, nós tínhamos um Uno, né? Nosso primeiro Uno, depois dos Passat de vela. Nós tivemos um Uno. E o Uno ele acabou ficando bem judiadinho e tinha estragado o motor. Eu lembro que nós estávamos numa época bem crítica, nem mão de obra eu tinha para pagar o motor daquele carro. Eu mesmo tirei um domingão, arranquei o motor para abrir de ponta a ponta, comprei umas peças, fiquei um domingo o dia inteiro montando aquele carro. Todo mundo passava, tu é louco. Bom, você passava assim na garagem de carro, assim, tava até peça para tudo quanto é lado. Eu não sabia, mais ou menos eu memorizei. Mas eu falei, eu vou fechar o motor desse carro. E comecei, levantei um domingo de manhã, desde viu, dobrei o meu joelho e falei, Jesus, eu não sou mecânico, Senhor, mas me dê sabedoria, conhecimento, discernimento, me ajuda a fechar o motor desse carro, Senhor, porque é só o Senhor, porque se não for o Senhor, eu não vou vencer. Aí domingo você vai procurar quem? Ninguém te atende no domingo, né? Então ele tinha que funcionar do jeito do outro. Comecei a mexer o domingo, eu terminei mais ou menos por volta umas 6 horas da tarde. E naquela época não era que nem hoje, que você abre no YouTube ali, procura ali, era diferente. Hoje você vai ali, coloca ali, tem IA, tem não sei o que, tudo que você coloca te dá ali. E naquela época não tinha muito recurso disso. E aí eu peguei, terminei no final da tarde, vou lá, e o carro não pega. Só que tinha uma pecinha que vai em cima da polia ali, que ela dá tipo um contagiro, uma faísca, e eu achava que aquele era o velocímetro do carro. Falei, conforme gira ele marca o velocímetro. Na minha ideia, deixei de lado, não conectei. Eu fiquei horas e horas naquilo dali. Resumindo, depois eu falei, eu vou colocar essa peça. Quando eu coloquei, o carro pegou de primeira. Glória a Deus, agora tem o Uno por mais um tempinho para trabalhar. Mas estava bem judiadinho o Uno. Passado-se um tempo depois, estourou o motor de novo. A Deise falou, amor, não aguento mais esse carro. Deus tem que dar um carro melhor para nós. Aí eu falei para ela, mas como assim? Ela pegou, não, Deus tem que dar, vamos começar a orar. Eu falei, então tá, então vamos orar, vamos esperar no tempo de Deus.
mas não tem dinheiro para comprar um carro agora. E aí naquele tempo eu falei, Senhor, eu agora dependo do Senhor. Eu não tenho dinheiro para comprar esse carro aqui agora. E não sei nem como vou comprar um carro agora. Eu lembro que eu falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, Senhor, eu vou me lançar para o Senhor. Nós íamos começar um congresso geral lá na nossa igreja, antiga sede. E toda vez que tinha um congresso, irmãos, o congresso acontecia em abril, nós começava a reforma ali por janeiro, mais ou menos, nós já começava. Terminava a reunião geral, nós já começava a reforma. Era pintura, era emendando, enxertando, preparando o banheiro, alguma coisa, né? Passava meses para terminar para o congresso, para fazer alguma coisa. E era triste, porque quando chegava no congresso, nós fazíamos o que nós podíamos. Chegava no congresso, nada agradava a ninguém. Mas amém, nós agradava a Jesus, porque eu tive a resposta disso. Porque eu lembro que quando chegou no congresso, antes do congresso, falei, Jesus, eu vou tirar um mês da minha vida para o Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor, me sustenta, Senhor, durante esse um mês. Não deixa faltar nada em casa. Miguel era de colo. Miguelzinho era de colo. Tinha recém ganhado o Miguelzinho, ele era de colo. E aí, daqui a pouco, eu lembro que eu falei, Jesus, mas eu não vou trabalhar para ninguém, só para o Senhor. E aí a Deise daqui a pouco me chama lá pintando, ela falou, amor, eu falei, que foi? Acabou a fralda do Miguel. E o bonitão, ele sempre já, diferente do... O Vitor só usou a fralda da Miriam, aquela que vinha um lado sem a fita, que completava com a fita crepe. O Miguel, vamos ver uma coisa, é barato. Era R$70, comprava um pacotão com 100 fraldas. Vamos no mesmo embalo que o Miguel. A primeira que colocou, o menino velho já pegou uma alergia. Descobrimos que ele não podia usar fralda barata, só fralda das Pampers. Lá vai nós. Então, na minha época, R$20 a fralda Pampers já era caro. Hoje já deve estar uns R$80, R$90. Quem compra aí sabe. Né, José? Pacotinho pequenininho. Na minha época era R$20. Então, para mim comprar, e R$20 era dinheiro na época. E aí, daqui a pouco a Deise grita, amor, acabou a fralda. Eu puxei o bolso para fora e falei, e agora? Pano não dá para colocar, milho não dá para usar. Falei, Jesus, me ajuda. Do nada, bate um rapaz no portão de casa. Tiago, você não faz um corte para mim aqui numa madeira? Daí eu olhei e falei, ô Senhor, mas eu disse que eu não vou fazer nada para ninguém. Aí o Espírito Santo falou para mim, é tua fralda. Fiz o corte para ele, daí ele decidiu, era só um corte pequenininho. Ele falou assim para mim assim, eu falei, não precisa pagar nada não. Ele falou, não cara, tem que te pagar, não interessa o corte, eu vim que eu vou te pagar. Me deu os R$20 da fralda. Falei, obrigado Jesus, então o Senhor está cuidando. Vamos lá Jesus. E aí irmãos, passado aquele tempo, eu estava orando a Deus que eu queria um carro, e eu precisava de um carro. Daqui a pouco, quando terminou certinho o congresso geral, passou o congresso geral, bate no portão de casa. Chega um rapaz lá, fala assim, eu vim aqui, eu estava orando a Deus, eu comprei um outro carro, e Deus mandou dizer, falou para mim que era para vir aqui vender o meu carro para você. Eu dei risada na cara dele. Falei, você tá louco, cara? Quanto você quer no carro? E na época ele falou que era 9 mil. Eu falei, nem 20 pro menino da fralda eu tinha, perou 9 mil, irmão. Ele falou, não, eu vim aqui porque Deus mandou, eu não sei. Faz o seguinte, quanto você pode dar de entrada? Eu falei, vixe, ele falou, faz o seguinte, veja quanto você pode dar de entrada e quanto você pode pagar por mês. Aí eu volto aqui e você me liga. Falei, bom, vou orar. No outro dia me toca o telefone e uma cliente falou, Tiago, lembra daquele projeto que você fez comigo lá tal, talvez? Falei, lembro. Ela pode vir aqui em casa que eu vou fechar com você. E vou te pagar o valor inteiro da venda que eu fiz com você. Sabe qual que era o valor que me sobrava, irmãos? R$2.000 que era o valor da entrada que o menino pediu. Aí eu falei, ô Jesus, tu é bom. Eu falei, tá, e quanto eu vou fazer de parcela? Eu olhei para Deus e falei, amor, nós podemos pagar no momento R$400 de parcela. É a proposta que eu vou fazer para o menino. Se ele quiser, é o que eu tenho, 2 mil de entrada e 400 de parcela. Daqui a pouco eu falei para ele, irmão, o negócio é o seguinte, eu tenho 2 mil para te dar e te parcela 400 por mês. Ele falou, o carro é teu, pode pegar. Já trouxe o carro e encostou na garagem de casa. Aí eu falei, Jesus, esses 400 eu vou pagar como agora, Jesus? E daqui a pouco Deus abençoe, todo mês nós tínhamos o valor exatamente da parcela. Deus abriu uma porta para nós, R$400. Falei, obrigado, Jesus. Quitamos o carro, o Corsa. E a Deise começou a passar o tempo, ela falava, amor, nós temos que trocar de carro de novo. O carro tá velho, não aguento mais empurrar o Corsa. Falei, ora a Deus. Falei, vai orando, Senhor. Irmãos, quando eu peguei o Corsa, o Miguel tinha 2 anos de idade. O Miguel vai fazer 11 anos de idade. Nós tivemos que esperar mais 11 anos
para Deus poder contribuir nós em outro carro. Eu não vou contar agora, porque aquela outra é uma outra forma de uma bênção que vocês não têm ideia. Quem olha fala, pastor Tiago está ficando milionário. Glória a Deus, Jesus, louvado é teu nome. Porque Deus está abençoando dia após dia. Ele cuida de todas as coisas das nossas vidas. Para uns é rápido. Para nós, a Deus tem aquele, nossa, mas demora tanto, mas é um processo. Cada processo eu aprendo na minha vida. Porque Deus nos permite processo em processo para nós amadurecer. Mas tem pessoas que não aguentam o processo. E elas brigam com Deus. E nós brigamos com o Pai. Não entendemos como o Pai quer nos ensinar. Eu contei para os irmãos esses dias, os irmãos eles não acreditaram. Nós fizemos uma reunião do Ruiós e eles começaram a falar. E eu falando, eu falei, irmãos, você sabe quanto tempo o pastor José me colocou diante do ensinamento para ele dizer para mim, falar, agora você é um pastor? 6 anos. Tá lá o José, já contei para ele, 6 anos, ele sabe, era avô dele de sangue e meu avô na fé. 6 anos, irmãos. Tinha culto que eu pregava a palavra de Deus, ele chegava assim para mim, assim, ó, ele não falava nada, por isso que eu sou disso e às vezes tem pessoas que se assustam. Eu chego para pessoas e falo assim, irmão, você faz a palavra hoje, faz isso, faz aquilo. Ah, mas você tem que me avisar com antecedência. Irmão, na minha época não tinha isso. Na minha época o pastor José chegava e falava assim, ó, 2 minutinhos para começar, ele batia assim e falava assim, ó, irmão Tiago, a palavra está contigo hoje. A primeira vez que ele me deu a palavra de ceia, ele falou assim, o culto da ceia está contigo hoje. Eu tenho que pregar, fazer a ceia, fazer. Ele falou, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí, sabe o que ele fez? Ele ficava sentadinho, lembra, José? Ele ficava sentadinho atrás, só escutando. Ficava assim, com a mãozinha assim, sentadinho lá. Às vezes parecia que ele estava até dormindo lá, né? Ele ficava quietinho. E aí eu fui, preguei, fiz tudo, fez a ceia bonitinha. Daí eu falei, agora ele vai pegar, vai dar a bênção apostólica. Você acha que ele deu a bênção apostólica? Em cima da minha palavra, ele pegou e ó, me bateu. Me bateu. Aí botou eu e a Deise assim na frente assim, da igreja assim. E bateu em mim, bateu na Deise, bateu em todos nós. A Deise saiu dali de casa, irmãos. Ela foi embora para casa. Ela tinha na nossa época, nós tinha uma televisão zona assim de 29, aquela de caixa, na época era sucesso, né? Ela chegou em casa e jogou a TV com tudo no chão. Eu falei, você acabou de perder toda a ceia que você participou. Jogou lá a TV, partiu a TV no chão. Daí ela gostava de assistir, ela me disse, amor, o que ela vai comprar agora? Aguenta, o dia que Deus não der outra TV, não assiste. Aguenta aí. Então ela ficava lá o dia inteiro lá em casa sem fazer nada, não tinha TV para lá assistir. Eu falei, fica aí. E aí Deus teve que trabalhar no nosso coração. E aí você para e pensa, se fosse você, o que você faria? Você, eu vou embora, esse pastor, Deus o livre, esse pastor nem sabe o que está fazendo, esse pastor está maluco das ideias. Eu não vou mais para a igreja, eu não quero mais saber de pisar, eu quero ir embora desse lugar. Eu ficava lá, Jesus não dá graça, Senhor, Deus dá graça. Foram assim, irmãos, 6 anos. Mas eu entendi. Porque quando completou os 6 anos, e eu lembro que um mês mais ou menos antes de falecer, eu fui na casa dele tomar um café, ele olhou pra mim, deu aquela risadinha que ele sempre dava, ele falou, irmão Tiago, agora você é um pastor. Daí ele falou pra mim, você entendeu que durante toda essa caminhada eu te provei? Eu falei, entendi. Ele falou, é pra saber se você ia me abandonar, ou se você ia ficar do meu lado como você ficou. Daí eu entendi o propósito e o projeto de Deus. Talvez se eu fosse olhar naquela época pelo processo, irmãos, nem aqui na Vale da Bênção eu estaria mais. E depois disso, eu lembro que no dia que ele faleceu, nós fomos lá servir a ceia para Deus e ele orou sobre a nossa vida, ele falava assim para nós, fortifica este casal. Fortifica este casal. Na época. E aí, passado um tempo, nós passamos um maior processo. E aí agora eu vou dizer uma coisa para você. E no maior processo mais dolorido, até nós estávamos conversando aqui com a Mãe Maria, no maior processo mais dolorido da nossa vida. Irmãos, o que teve de gente que tentou nos tirar da Vale da Bênção, vocês não têm ideia. Um pastor de outra igreja sabia que nós já era pastor, estava passando um processo, ele levou na casa dele, deu café para nós, e quando eu percebi, ele estava me fazendo uma outra proposta, aproveitando a oportunidade. Aí eu lembrei daquilo. Eu falei, meu pastor disse que eu não ia abandonar ele. E o Senhor me provou até aqui. Agora, depois de tanto tempo, eu vou abandonar? Eu entendi o processo. Então Deus nos coloca em posição de amadurecimento, irmãos, para nós crescer dia após dia. Deus provou José dia após dia, porque ele tinha que passar pelo processo. Deus nos dá a visão, nos mostra o tamanho da glória, mas para que nós alcançamos aquilo, nós temos que encarar o processo.
Eu falo assim para os irmãos, vamos subir a montanha lá do acampamento, todo mundo só tem a visão só, até agora vocês já viram aqui só o topo da montanha, 2 vezes já correu, eu vi só o topo da montanha. Mas para chegar lá tem um vale. E para chegar na montanha você tem que passar pelo vale. Senão você não conquista. Não existe alto sem baixo. A não ser que você... A gente, não, eu subo do helicóptero aqui, eu vou ligar pro José, o José não dirige o helicóptero, ele vai me pegar aqui e coloca no topo, é simples, é fácil. Não é assim. Primeiro que nem desce nem avião nem helicóptero lá embaixo da montanha. Então, para você encarar o topo da montanha, você é obrigado a subir o vale, encarar os desafios, matar leão e onça no peito, encarar lá, seja o que tiver, pisar na cabeça de serpente. E quando você chegar lá em cima, quando eu cheguei com os irmãos, eu falei, agora vocês gritem bem alto, que ninguém vai te ouvir, só Deus. Aí tu conquistaram a montanha. Deus quer que eu e você conquiste todos os dias. Se eu perguntasse para você hoje, e é interessante, irmãos, porque quando você sobe lá no topo da montanha, quem já subiu sabe, você não vê só aquela montanha que você está, você vai ver várias outras montanhas ao redor. E quando você conquista aquela, eu lembro que o Paiva chegou para mim esses dias, o rapaz trabalha e falou, Tiago, qual é a montanha que subiu? Eu falei, tal. Ele falou, agora eu vou te apresentar uma montanha mais alta ainda. É mais tempo de caminhada, é mais demorado, mas a visão de lá é melhor do que ainda você foi. Então, cada vez Deus, como Pai, vai nos mostrar uma montanha. Ele vai permitir nós encarar até lá. E quando subir lá, Deus fala, não parou aqui não. Agora vamos para a próxima. Para a próxima. Para a próxima. Aquela que vai chegar uma hora que você vai encarar uma montanha e você vai estar acima das nuvens. Você não olha nada para baixo, você vai ver acima das nuvens. José que pilota direto sabe, a visão lá de cima, quando as nuvens estão fechadas, você não enxerga nada para baixo. Mas é interessante e lindo, quando as nuvens se abrem, você vê tudo, né, José? Coisa mais linda, quem já viajou de avião sabe. Deus quer nos levar cada vez mais como Pai, justamente sobre isso. E eu quero concluir essa mensagem, porque eu não vou discorrer, todos já conhecem totalmente essa história de José. Mas olha que interessante, quando José já assume agora um governo, ele passa pela prisão, ele passa por tudo, ele interpreta sonho, ele assume o que Deus tinha na vida dele, que vai se cumprir o propósito na vida dele, ele agora já não é mais um menino, agora ele está bem maduro. Ele olha o processo que ele passou, e talvez nem ele acredite o processo que ele passou, mas no final tudo aquilo vale a pena. Porque lá em Gênesis 45, 5, ele vai dizer assim, ó, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haveres vendidos para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. José sonhou, não sabia o processo, mas quando ele chegou no fim do processo, ele reconheceu. Foi Deus que me enviou, me fez passar a ser vendido, me fez viver tempo de buraco, lá que eu vi cobra, sair de lá, me fez ser agora cair em prisão, me fez ser acusado e agora ser reconhecido como um governador. Ele diz, eu estou aqui agora justamente por causa de vocês. Ele poderia ter, eu falo assim, ó, ele poderia ter agido como um menino, virado a cara para os seus irmãos, virado a cara para sua família, virado a cara para os seus pais, nem reconhecido eles, porque eles nem sabiam quem era ele. Mas muito pelo contrário, ele falou, tudo isso foi até mesmo para salvar a vida de vocês. Irmão, Deus não vai nos levar a lugar algum se não for para um propósito. Deus não permitiu Paulo cair numa prisão simplesmente para ser açoitado, ficar de cabeça para baixo adorando a Deus, não. No final teve vidas, teve salvação. Todos os teus processos Deus te permite passar para te ganhar, para te fortalecer, te amadurecer como filho e para que mais pessoas sejam alcançadas através do teu propósito. Ontem eu conversava com alguns homens, é por isso que eu testemunhei para o Will. Olha só como é quando você vence algo na sua vida. Um homem chegou para mim, um dos homens falou assim, eu já fiz trilha com o Will, eu já acampei com o Will, já fui para tudo se imaginar com o Will. Ele falou, mas eu nunca vi o Will tão impactado como ele foi para esse acampamento com vocês. Eu já andei muita trilha com ele. E ele falou, e eu confesso ao seu, o coração dele já ardeu, só de vontade, porque ele viu a vida do Will sendo alcançada através do propósito. O nosso propósito. Agora falem pro Will. Foi fácil chegar até lá, Will?
Não foi. Foi difícil, não foi? Foi. Chorou ou não chorou? Chorou. Mas valeu a pena ou não valeu? Valeu, porque no final disso vai ter vidas que foram alcançadas. Deus não perde nada. O teu processo, o final dele tem a salvação tua, da tua casa e daqueles que estão ao teu redor. Então digo para você, como filho, o nosso Pai sabe como nos ensinar. O nosso Pai sabe como nos corrigir, como nos doutrinar e como nos levar. Então só descanse. E se Ele te colocou em algum momento para você viver o vale, é no vale que você tem intimidade, dependência do verdadeiro Deus. No vale, dê glória a Deus. No momento do vale, enalteça o nome do Senhor. Fala, Senhor, daqui eu vou sair melhor do que eu entrei. E vou sair mais maduro do que o Senhor me encontrou lá atrás. Assim foi a vida de José. Assim será a minha vida, a tua vida, passo a passo do nosso processo. Talvez podemos olhar assim e falar, meu Deus, mas hoje a igreja está tão pouca gente no dia como hoje, irmãos. Talvez Deus está nos ensinando agora. Para que a hora que nós estivermos na igreja maior e ver falar, naquele dia Deus me colocou naquela posição. Para testar se eu ia louvar, se eu ia pregar, ou se eu ia fechar as portas da igreja ou se eu ia embora. São processos da nossa vida. Assim como um dia, sabe por quê? Eu louvo a Deus por ter aqui 20, 10 pessoas, 15, não importa. Porque eu já preguei já na sede lá, só para a coluna e para os meus cachorros na porta me ouvindo. Deus sabe o que é isso. Já colhi as ofertas sem ninguém na igreja. Então você sabe o que é isso. Mas Deus estava presente. E sabe, aí eu não era bobo, sabe o que eu fazia? Os bancos vão ouvir, os cachorros vão ouvir. Eu estrondava o som e falava, o vizinho vai ser obrigado a ouvir. Não veio, ele vai ouvir lá da casa dele lá. 10 vezes o pessoal falava, hoje eu ouvi, eu saí na rua, nossa, estava cheia a igreja. Eu falei, não, porque, meu Deus, estava ecoando tão maravilhoso lá que na minha casa eu estava lavando a louça aqui, escutei o louvor. Falei, glória a Deus. Porque os anjos estavam comigo naquele lugar e os glória a Deus foi para o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós temos que se alegrar a Deus. Eu não acredito, talvez nós estamos aqui tão pouco, mas a minha visão é porque Deus já mostrou para nós que tem algo maior. E eu sempre firmo essa pergunta. Se Deus está te forjando aqui, é porque lá vai ter um propósito. O mesmo testemunho que eu prego, num dia que eu vivi lá na igreja vazia, vivo aqui, nós vamos viver outro. E que você possa levar. Talvez hoje os nossos irmãos vão falar, nossa, mas parece que o aleluia está saindo gente, que estranho. Deus está te provando teu coração. Para ver se daqui uns dias vocês vão estar com um grupo de aleluia, vocês vão ter que ordenar quem vai fazer o quê. Não vai nem se perguntar quem vai nos ajudar. É só falar, não, eu tenho que escolher você, você e você, porque senão é pouco serviço a muita, mas vai ter muita área. Porque Deus vai ampliar. Mas vai a fidelidade de vocês hoje, então, aleluia. Assim como Deus está nos provando como os homens. Assim como Deus prova as mulheres. Não é verdade? Tem mais facilidade com mulheres, mas Deus nos prova. Assim como Deus está provando o nosso pastor. Deus está num tempo que Ele está nos levando pela caminhar pelo vale. Mas eu quero dizer, a montanha está chegando. Nem que tem que falar, está no fim, mais um pouquinho, não pare, não desista. E às vezes Deus faz, sabe o que Deus faz com nós? Sabe o que eu fiz para os meus irmãos? Na caminhada da montanha, enquanto eles pararam por um momento, eu falei, estamos chegando à montanha. Eu abandonei eles e fui na frente deles. Eu falei, você abandonou a sua família? Não. Eu bati no topo da montanha e voltei para eles. Falei, já subi até o topo da montanha e voltei para dizer para vocês vão chegarem lá também. Deus faz alguns momentos com nós. Deus nos deixa um pouquinho sozinho. Ele vai e daqui a pouco ele volta. Eu já fui, já voltei para dizer, vocês estão bem pertinho do que eu como pai tenho para vocês. Vamos se colocar em pé?